Everybody, good evening. It's Friday. É sexta-feira. Muito boa noite. Welcome back. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos aqui para mais dicas, mais conteúdo, modelos de questões da nossa disciplina English Language. Muito boa noite a todos que nos acompanham nas escolas, aqueles que nos acompanham no chat aberto do YouTube, você que depois vai ver a aula gravada ou a reprise na plataforma. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá? O que é que nós temos hoje como pressuposto de relermos, de reavivarmos muito, né, do que tem que ser treinado? As questões envolvendo o objeto conhecimento. Texto e leitura, gêneros e tipo textual, funções do texto e forma imperativa. Identificar gênero e objetivo comunicativo, as construções adequadas para cada situação, tempos verbais, os marcadores. E a parte teórica prática é a resolução de questões durante as aulas. Lembrando que sempre nos slides ficam as questões para que vocês possam, depois das aulas, ter um para casa. Sempre. Tá? E professor, tive uma dúvida. Foi a pergunta que me fizeram hoje pela manhã. Como é que eu faço para tirar essa dúvida? Ou você manda lá um recado para mim nas redes sociais, ou você pode, na aula subsequente, trazer a sua dúvida. Professor, slide tal, eu não entendi como é que resolve. E aí, tranquilamente, eu já coloco no slide da semana para nós debatermos. O importante é você ser assistido em tempo real. Alright? Então, nós temos aqui a perspectiva de texto, leitura, técnica de leitura, gênero textual, tipo textual. Vamos dar uma olhadinha mais de perto. O texto literário, gente, ele é prestado em uma linguagem pessoal. Ele é apresentado nessa linguagem pessoal, em volta de emoção. Emprego de lirismo, valores do autor ou do ser ou objeto retratado. Já o texto dito não literário, ele tem como marca a linguagem referencial e por isso também é chamado de texto utilitário. Todos os textos que têm uma função artística, prezando pela estética e pela subjetividade para construir narrativas ficcionais, texto literário, né? A linguagem empregada é de conteúdo pessoal, cheia de emoções, valores do emissor e há o emprego de subjetividade. Certinho? Vamos lá. Emprego da linguagem multidisciplinar e cheia de conotações. Linguagem poética, lírica, expressa com objetivos estéticos na recriação da realidade ou criação de uma realidade intangível, somente literária. Utilizar um tom que desperte a emoção dos leitores em primeiro lugar. Professor, quais temas podem ser abordados, Joanilda? Quais temas podem ser abordados, né? Então, boa noite. Um dos que mais são utilizados é o amor. Política em relação à situação vigente ou da época, quando ele trabalha em questões envolvendo, por exemplo, algumas distorções da paz social, guerras. Então, é fatal você encontrar esse tipo de obra comportando esses entraves sociais, certo? Pessoal aí de Betânia, de Bonfim, lá de Campo Largo, Colônia do Gurgueia, pessoal de Dom Inocêncio, Eliseu Martins, Hugo Napoleão, tá? Jeromênia, nós temos também o pessoal lá de Palmeira 3, Queimada Nova, os dois polos. Então, e a Joanilda ali nos desejando boa noite e retribua a você também o mesmo anseio. Situações do contexto histórico, aparece também muito, viu gente? Muitos textos comportando essa visão. Pode encontrar músicas como textos literários e até mesmo no âmbito de uma poesia.
podemos encontrar também textos em relações às questões existenciais, trazendo aí a marca de sentimentos, superação, tá? Frustrações, é aquele desalento que nós chamamos, né? Tudo bem, Betânia? Muito boa noite, Palmeira 3. Sendo assim, gente, eu posso dizer que onde é cobrado? Ele é cobrado, olha aqui, na habilidade 8. Reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna, como representação da diversidade cultural e linguística. Outra informação que me perguntaram é se temos a questão da valorização da cultura. Claro que temos valorização da cultura. Eu posso também vislumbrar isso em trabalhos diversos, em várias línguas. Não é só na língua espanhola. Eu encontro isso no inglês, eu encontro isso no português, eu encontro isso no francês, tá? E etc. Tá? Você pode encontrar nas mais variadas línguas, porque ele vai estar trabalhando nesse contexto cultural, né? Nessa situação onde a língua e a cultura espanhola, inglesa, portuguesa, e aí entra o aluno que está sempre bem atualizado, atento às aulas de atualidade, atento às aulas de história, atento às aulas de geografia, de redação, porque vai entrar aí, nesse contexto, a interdisciplinaridade. Outro dia eu trouxe aqui para nós trabalharmos um gênero textual, receita. E era a receita de um arroz mexicano. E culturalmente esse arroz é muito, mas muito relembrado lá na região. Mas uma das questões me chamou muita atenção. Ela perguntava se fôssemos apontar em qual região do planeta essa receita era originada. Muita gente marcou a América do Sul. Muita gente marcou a América Central. Foi preciso, eu disse, olha, gente, calma, vamos raciocinar aqui. Arroz mexicano, Mexican rice, México. México é fronteira com quem? Fronteira com os Estados Unidos da América do Norte. E aí os alunos, não é que não sabiam, dessa informação, mas eles não estavam associando esse conhecimento de uma outra área, tá, para ser usado no texto em inglês. Então, nós, outro dia, trabalhamos um texto que falava sobre a cultura hispânica, tá, numa questão envolvendo em inglês, tinha até frases em espanhol. Então, é muito comum esse tipo de abordagem nas provas. Temos uma comparação da cultura latino-americana e da brasileira, norte-americana e demais situações que envolvam cultura. Podemos encontrar uma valorização de forma descritiva para as danças, a culinária, as regiões importantes para a cultura e o turismo. Características: sentido conotativo, ponto de vista pessoal do autor, uso de figuras de linguagem. Aí você tem a antítese, paradoxos, metáforas, onomatopeias, que é a representação de tudo o que sente e o que expressa o eu lírico. Ocorrência de simbolismos, presença de elementos que denotam múltiplos significados, reflexões e emoções. Trabalha muito com essa perspectiva de emoção. Um exemplo claro é esse aqui. Olha lá, is this life? Isso é vida? Uma obra aqui de Madonna, não é? Aí caiu nesse vestibular o seguinte: a canção muitas vezes é uma forma de manifestar, olha aqui, ó, sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sentimento tratado nessa canção, ele foi causado
pela morte precoce de um amigo jovem, pelo término de um relacionamento amoroso, pela mudança de um amigo para outro país, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos, pela traição por parte de pessoa próxima. Ele te deu um fragmento de uma canção e ele quer saber qual é o sofrimento retratado nessa canção. Tá, tudo bom, Betânia? Vamos lá, todo mundo? Olha aqui. Ele começa a indagação, é vida? Isso é vida? E ele fala que estava thinking about. Ele estava pensando sobre. Ele estava pensando sobre. O que é friend? O que é friend? O que é friend? Tudo bom, Marileide? Friend, muito boa noite. Marileide, que é lá de Guaribas. Seja muito bem-vinda. A friend of mine. Isso aqui quer dizer um amigo meu. Eu estava pensando, né? Sentada num banco de praça. Tudo bom, Dom Inocêncio? Muito boa noite. Thinking about a friend of mine. Pensando sobre um amigo meu. Tá? E aqui começa, olha o desenrolar da nossa resposta. Ela estava pensando no amigo meu. He was 123, gone before he read his time. Pronto. Com essa informação aí, você seria capaz de resolver esta questão. Com só essa partezinha aí, você conseguiria resolver tranquilamente. Quando ele falou essa pessoa falou he was one, ele disse, ele tinha apenas, não é? 23 anos de idade. 23 anos de idade. Gone before he had his time. Ele se fora antes do seu tempo. Foi cedo demais. E Dom Inocêncio está contemplando ali a questão da morte precoce. Bom, quando ele falou a friend, já teria como você, eliminar o amoroso. Quando ele você observar que it came without a warning, que veio sem avisar, tá? Ele não quis que o amigo dele visse chorar. Ele sabia que o dia estava dessa forma, né? Triste, certinho? E não teve a chance de dizer goodbye, de dizer um adeus, Quando você percebe esse restante, nós não temos a questão de mudança de um amigo para outro país. Nós já eliminaríamos também a letra C. Pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos. Não temos como ter acesso a essa questão do fim da amizade. Pela traição, também não. Então, quando ele diz que se foi antes da hora, antes do tempo, né? Ele foi cedo demais. Então, está falando da morte precoce desse colega. Essa foi uma questão de vestibular que apareceu aí nos últimos tempos. Questão muito bacana, muito acessível. Parabéns aí ao pessoal de Dom Inocêncio 16, que colocou o gabarito tranquilamente. Maria Elisene Pereira, muito boa noite. Seja muito bem-vinda. Tudo bom? Sueli Aguiar, muito bem-vinda. Vamos lá trabalhando. Olha como é legal. Ainda falando sobre modelos de questões que caem nos vestibulares e que contemplam as nossas provas, nós temos aqui mais um desses modelos. Observe que ele começou dizendo assim, o que é my brother? O que é my brother? My brother. O que é my mother? Mother. My father. My sister. Professor, ele está aí contemplando partes da família.
Ele diz aqui o meu irmão, o meu irmão. Ele diz aqui o meu pai. Ele diz aqui a minha mãe. A minha mãe. Ele fala aqui a minha irmã. A minha irmã. E ele vai contemplando outros itens. Quais são? Vamos lá. Star. Aqui é estrela. Estrela. Earth. Aqui é terra. Planeta. Tá? Sun. Aqui é o sol. O sol. Moon. Aqui é a lua. É a lua. Tá? Aí, to my life give beauty. A minha vida dá beleza. To my body give strength. O meu corpo dá força. Tá? Olha o tanto de situações que eu posso, nesse exato momento, relembrar. Quando ele está usando my, olha aqui, ele está atribuindo uma posse, ó, de quem são exatamente cada um desses substantivos. Ele está atribuindo a uma posse. Pronto. De acordo com esse primeiro levantamento, eu vou agora perceber a intenção que me vai ser solicitada. Produções artístico-culturais revelam visões de mundo próprias de um grupo social. Esse poema demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e a importância dos elementos da natureza. Representação do corpo em rituais, nem temos isso, né? Dependência da sabedoria de seus ancestrais, ó. Transmissão de hábitos alimentares entre gerações, nem fala de hábitos alimentares. Preservação da estrutura familiar e a importância dos elementos da natureza. O que aconteceu para ele acrescentar aquela letra? Ele vai querer distrair você pelos nomes que estão representados aí em brother, mother, father e sister, tá? Mas o que ele chama de meu irmão? A estrela. O que ele chama de minha mãe? A terra. O que ele chama de meu pai? O sol. O que ele chama de minha irmã? A lua. A família dele, ele dará valorização a esses participantes, tá? E nos leva, com toda a convicção, a essa essência de valorização dos, não é, elementos da natureza. É a resposta correta. Também um texto muito tranquilo de ser trabalhado. Foi aí o Enem, salvo engano, de 2015. Eu coloquei aqui, exatamente, ó. Enem de 2015. E ele trabalhou esse texto. E você precisaria tão somente raciocinar com essa amplitude de pensamento, com certeza iria chegar a esta conclusão. No texto é possível verificar o emprego de pronomes, ó, pronomes, e que tem por finalidade desempenhar a função substantiva, indicar posse, desempenhar a função reflexiva. Gente, função reflexiva é aquele momento onde você vai ter o verbo mais um pronome, e esse pronome, ele é terminado, este pronome, ele é terminado em self, ou se for a primeira, segunda e terceira do plural, selves. O professor deu um exemplozinho aí, com certeza. Eu dissesse assim, ó. Olha aqui. I wash
myself. Eu me banho. Every single day. Todo santo dia, I wash myself. Eu me banho. Logo na sequência, você consegue visualizar isso aqui, ó. Eu me banho, tá? O sujeito, ele pratica e sofre os efeitos desta ação, descrita pelo verbo. Daí ser chamado de função reflexiva. A mesma ideia de utilização do pronome é para indicar uma ênfase do sujeito. Na ênfase do sujeito, eu vou dizer o seguinte: I, myself, did it. Eu mesmo fiz isso. Ou I did it myself. Por quê? Porque para enfatizar o sujeito, ele pode vir ou depois do sujeito, ou no final da sentença se referindo ao sujeito. Também pronomes terminados em self ou selves. Desempenha função enfática do objeto. Não. Vamos lá, ó. I did it itself. Para ser enfático do objeto, ele tem que vir logo após o objeto. Eu só fiz isso. Ou seja, tinha outras coisas para serem feitas, mas ele enfatizou o que ele fez. No caso, só aquele objeto. Sendo assim, senhores, nós tiraríamos a letra C, a letra D e a letra E, porque são os mesmos pronomes terminados em self ou selves, mas para que desempenhem essas funções, precisam estar em posições as quais eu apontei. Bacana até aqui? Professor, então agora ficou desempenhar a função substantiva e indicar posse de algo. Ora, se eu vou ter a indicação de posse de algo, significa dizer que eu tenho que ter um pronome da classe adjetivo. Então, eu vou ter um pronome possessivo adjetivo, tá? Vamos relembrar quem são eles? Ó, pronome possessivo adjetivo. O pronome possessivo adjetivo, como o nome me fala, ele vai indicar uma posse, e para indicar essa posse, ele vem antes de um substantivo. Tá? Quem são eles, então? Eu tenho aqui o my, eu tenho aqui o your, eu tenho aqui o his, eu tenho o her, eu tenho esse aqui, ó, o its, eu tenho esse outro rapaz aqui, vou ter esse outro e mais a terceira do plural, que é o their. Ele vai ter o irmão dele, o possessivo pronome, que tem função substantiva. Vai ser quem? O mine, o yours, o his, tá? Você tem o hers, você tem o yours. Pronto. Esses aqui, eles evitam a repetição desnecessária. Eles evitam. Tá? Agora, olha o que eu vou atrás. No texto, saber quem é que eu procuro. Esses de amarelo. Então, para ser adjetivo, tem que vir antes de substantivo. Antes de substantivo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, substantivo, substantivo, pronto. Já posso dizer claramente que ele indica uma posse e essa posse é de algo, né? Então, letra B. E se ele pedisse para você classificar? Aí você iria dizer que ele é um possessivo adjetivo, porque ele vem antes de um substantivo. Tudo bom, Marileide? Muito boa noite, Marileide Fernandes. Seja bem-vinda. Também no Enem de 2015, caiu esse modelo de questão. Olha aí, mais um modelo de questão. Se você analisar bem, se você está olhando aí para a TV, ou se você estiver assistindo pelo seu celular, pelo computador, o que seja, você consegue visualizar que essa fruta, ela tem uma lágrima aqui, ó, como se ela estivesse chorando. Eu não sei se dá para você observar isso aí. É como se ela estivesse chorando, literalmente. A outra coisa é que ele me traz uma estrutura
essa estrutura aqui depois da vírgula e antes desse sinalzinho de interrogação, ele é chamado de question tag. O question tag, ele é uma estrutura que é uma pergunta feita no final de uma sentença para se confirmar, né? Para se confirmar o que foi dito anteriormente. Certinho? Para se confirmar o que foi dito anteriormente. Aí ele disse assim, ó, triste, lamentável, não é? Fazendo com que o leitor, ele reflita sobre o que afirma aqui, ó, nessa primeira parte. Tá? O que é que eu preciso lembrar aí dessa primeira parte? Vamos lá. A third of the field, ele diz que 1/3 da comida, 1/3 da comida que nós compramos no Reino Unido, que nós compramos UK, né? United Kingdom, compramos no Reino Unido. We buy, né? Que nós compramos no Reino Unido. Ends up, termina por ser jogada fora. Throw away. Jogada fora. Muito bem, essa é a linha que ele quer que nós tenhamos de atenção. Então, ele vai nos orientar agora, ó. Uma campanha pode ter por objetivo conscientizar a população sobre determinada questão social. Na campanha realizada no Reino Unido, a frase, aquela que nós trabalhamos agora há pouco, ó, ela foi utilizada para enfatizar o quê? Ela foi escassez de plantações, não fala em plantações. Desigualdade social, custo dos alimentos, não fala do custo. Reeducação alimentar, também não. Desperdício de comida ou desigualdade social? Quando ele disse que 1/3 de todo o alimento que é comprado no Reino Unido, ele acaba por ser jogado fora, então nós estamos falando aí de desperdício de alimento. Portanto, a resposta correta é letra E, tá? Só fazendo aqui um adendo, o verbo aqui é thrown away. É jogada no lixo, né? Thrown away. É o passado de jogar. Desperdício muito. Vamos agora. Na imagem, os pronomes presentes desempenham função de pessoal, caso acusativo. Gente, quando você observar esse nome acusativo, é porque ele está falando do pronome objeto. Você tem aqui, ó, o me, o you, o him, her, it, us, you e o próprio them. Pessoal, caso, gente, ó, nominativo, ele é esse rapazinho aqui, ó, subjective case. Aí você tem I, you, he, she, são os velhos conhecidos nossos, né? Ó, nós já fizemos aqui N questões com eles. São esses aí. Possessivo, adjetivo e substantivo tem no slide anterior. Reflexivo, enfático. Ó, esses pronomes que eu vou anotar agora, ó, o myself, o yourself. Vamos lá, o himself, o herself, itself. Aí você tem, ó, primeira do plural terminada em selves, tá? Segunda do plural terminada em selves. E terceira do plural
também terminada em selves. O que é que eu tenho para dizer? Esses meninos aqui, senhores, eles podem, não é só reflexivo, não. Eles podem ser pronome reflexivo. Eles podem ser pronome enfático. E aí, quando ele fala enfático, ele pode enfatizar o sujeito e pronome enfático do objeto. Eu posso ainda ter o famoso pronome idiomático, que é quando ele vem antecedido pela preposição by, tá? E aí ele vira uma expressão que significa sozinho, sozinha, sem a ajuda de ninguém. A pessoa, I live in Teresina by myself. Eu moro em Teresina sozinho. Não é que Teresina teve que ser evacuada e eu sou agora a continuidade daquele filme Eu Sou a Lenda. Eu e o meu pastor alemão e uma reca de zumbis. Não. Ele quer dizer que você é autossuficiente. Você se mantém. I live in Teresina by myself. Eu consigo me suster. Esse by myself, daquela música, né? All by myself. Olha, só lembrar dela que você vai estar lembrando dessa função idiomática. Então, voltando para cá, o pronome que nós podemos destacar, primeiro é o it. Aqui, ó. Se ele veio nessa posição por ser interrogativo, ele faz o papel de sujeito. Segundo é esse we. Se ele veio antes do verbo comprar, que é um verbo principal, ele também faz o papel de sujeito. Sendo assim, nós temos aí função nominativa, tá? Portanto, letra B de bolacha é a resposta correta para essa linha de raciocínio. Olha lá, mais um texto falando aí sobre as questões culturais. Algumas dicas, né? Algumas dicas. De qual região? Britânica, tá? Ele diz que é considerado polido, tá? Mas se você pular, ou seja, vai para a frente, não é? Automaticamente as pessoas elas vão te empurrar para trás, ou seja, é o furar a fila. Então, essa primeira parte, ela está tratando dessa linha. Don't stand too close to people. Não fique muito perto da pessoa. Eles não gostam, né? Stand at least an arm. Fique cerca de mais ou menos um braço de distância, se você puder. Nos transportes públicos que estão lotados, this isn't possible, não é possível. Mas as pessoas raramente falam uma com as outras nessas situações. Keep eye contact when you talk. Mantenha os olhos na pessoa enquanto você fala. É o que está dizendo aqui. Algumas dicas dos britânicos. Algumas pessoas, quando viajam para outros países, podem acabar se esquecendo de considerar as diferentes normas culturais que elas encontram e, por consequência, comportam-se como se estivessem em seu país. Nestas circunstâncias, até as mais sutis diferenças culturais podem tornar-se barreiras para a comunicação e para a cooperação. De acordo com o texto apresentado, os britânicos detestam estabelecer contato visual quando são forçados a iniciar uma conversa com uma pessoa que eles não conhecem. Letra B. Consideram o ato de esperar em uma fila um sinal de boa educação, o que faz com que aquele que desrespeita este costume se torne bastante impopular. Olha aqui. Detestam ser tocados nos braços, a menos que estejam em uma situação onde esse contato seja inevitável, como, por exemplo, em um ônibus lotado.
Gostam de estabelecer longos e animados diálogos, mesmo com pessoas desconhecidas, quando estão fazendo uso do transporte público. Preferem manter uma grande distância de seu interlocutor, caso eles percebam que ele não tem o hábito de olhar nos olhos enquanto conversa. Bom, aqui ele não falou em manter distância, né? Ele não falou isso. Ele diz, olha, mantenha os olhos, né, o contato visual quando você fala. Aí ele diz, ó, se isso não é possível, no caso, né, do ônibus lotado, as pessoas não manterem uma distância de pelo menos um braço, raramente eles falam uma com as outras quando estão nestas situações. Aqui é onde vai estar a nossa resposta, né? Aqui é onde está a nossa resposta. É considerado polido, educado, esperar na fila, mas aqueles que ousam, né? Ousam a furar a fila, é rechaçado imediatamente. Finalizando aí as nossas questões de hoje, com mais uma questão advinda de vestibulares, olha aqui o que é que eu tenho para você. Nós temos um texto onde o primeiro itemzinho aqui, ó, primeira imagem, no pé, né, de uma escalada, ele está ali, ó, meio que em dúvida se vai, não vai, tá? E diz assim, qual passo você conseguiu hoje? Né, ó, qual o objetivo você conseguiu hoje? O objetivo você conseguiu, você atingiu hoje, tá? E aí ele diz, ó, eu não quero fazer, eu não farei, eu não posso fazer, eu quero fazer, como fazer, eu tentarei fazer, eu consigo fazer, eu farei, sim, eu fiz. Tá, ó. Sim, yes, sim, eu consegui, eu fiz. Olha a carinha dele de alegria. Agora, olha o que vai acontecer aqui, senhores. Esses textos imagéticos, esses textos multimodais, ele é uma coisa interessante. Então, eu entendi um acontecimento, a questão ela vai me sintonizar nesses acontecimentos. Vamos lá. Fala-se muito em sucesso. Existem palestras motivacionais voltadas exclusivamente para este assunto. Além, é claro, de livros que prometem oferecer a fórmula mágica para o sucesso. Com base na imagem, e ele não falou nem sequer para você observar o que estava descrito no texto, com base na imagem, o produtor do texto, ele tem que intenção, gente? Tudo bom, Débora? Demonstrar que o sucesso exige determinação para dar o primeiro passo e persistência para seguir em frente. Argumentar que muitas vezes as pessoas desistem daquilo que querem quando estão muito próximas de conseguir. Conscientizar as pessoas para a necessidade de não dar ouvidos àqueles. Só tinha ele mesmo, né? Convencer as pessoas de que o sucesso não está no objetivo final. A carinha dele de alegria na parte final. Sugerir que o sucesso não está ao alcance de todos. Olha aí a imagem, gente. Ele não pediu nem para você ler o texto. Ele pediu tão somente para você observar, e quem iria te sintonizar era, ó, a partezinha aqui, primeira. Então, para quem está marcando ali a letra A, no caso foi Dom Inocêncio 16, parabéns, mais um acerto. E é isso, gente. That's all, folks. Por hoje é só na parte de inglês. Vocês vão ficar agora com uma excelente aula deste professor iluminadíssimo, o qual eu nutro muito respeito e muito carinho. E eu te aguardo na próxima sexta-feira para mais modelos de questões
envolvendo aí imperativo, tempos verbais, etc. Para você ficar sempre muito bem treinado. Te vejo na próxima.